Estamos falando que somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós aceitamos a Jesus, nós esquecemos as coisas que ficaram para trás, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para a estatura de varão perfeito, para o crescimento, vou andando. Essa tem que ser a vida cristã. Eu não fico preocupado com as coisas do passado, peço perdão, sigo em frente e seguimos a vida, mas nem sempre é assim. E por isso, porque a gente não muda o nosso modo de pensar, a palavra de Deus nos diz, coloca lá, vai. Hoje o culto vai ser bem tranquilo, olha lá. Pus até um desenho para amenizar. Outro culto estava aquele clima assim que ninguém nem falava nada. Acho que vão até regravar o culto, né? O pessoal estava meio tenso assim, mas amém. Vamos lá. A nova criatura que somos nós e a cultura de ofensa que a gente vive, hoje em dia. Vai, próximo. Então, quando eu tenho minha mente renovada, entendo que eu sou nova criatura, eu posso viver o que diz Romanos 12:2, que diz, e não vos. Vai, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e não vos conformeis com esse mundo, mas o mundo vai tentar me deixar de uma forma, num modo de pensar, esse século, as coisas desse mundo, mas eu tenho que me transformar para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu me moldo ao padrão do mundo, eu vou ter as coisas que o mundo me oferece. O mundo jaz no maligno, mundo à morte, corrupção, engano, mentira. E por que eu estou falando isso? Eu vou entrar domingo, Eu quero investir em tentar ser bem sucinto, eu tentei deixar as coisas bem simples, mas eu vou falar da maioria das ideologias desse século, Peguei até uma lista de autor, de filósofo, de coisas, só não vou passar no culto, fica meio ruim, mas depois eu vou pôr a referência lá. Esses que pautam, que diz tudo que a gente vive do Ocidente, principalmente, E eu vou fazer esse contraponto com o que o reino dos céus fala e a cultura que é colocada para nós. Que a gente vê em filme, novela, na escola e tudo quanto é colocado. Vai ser simples, vai ser complexo, mas participe em nome de Jesus. Mas uma das coisas dessa cultura é esse processo de vitimização, onde das pessoas se ofenderem. A pessoa ficou ofendida. É uma cultura desse mundo, Eu já preguei, uma palavra não igual essa, mas já preguei também baseado no mesmo livro que eu usei para estruturar um pouco a mensagem de hoje, Que é a Isca de Satanás, do John Bevere. Que ele fala que o que o Satanás consegue fazer para tumultuar o nosso relacionamento é você se ofender. Fica chateado com o outro, daí entra um monte de problema. Eu vou usar um texto só do Antigo Testamento, em Provérbios, depois vou manter a série como eu estou frisando no Novo Testamento, que é nova criatura. Amém, amados? Mas Provérbios fala isso. Vai, próximo. Leia comigo Provérbios 18:19. O irmão. Meu Deus. O irmão ofendido resiste mais que uma? Vai, continua. E o que mais? E as suas? São? Meu Deus do céu. Então a Bíblia está falando assim, o irmão que se ofende, que fica ofendido, que toma ofensa para ele, que pega aquilo lá, o que ele é? Ele é mais duro de resistir do que uma fortaleza. E as suas contendas, as suas brigas, é ferrolho de um castelo. Ferrolho do castelo é aquele círculozão assim, redondo que você descia nos castelos. Sabe aquele filme antigo que descia, tinha um ferrolho que guiava a corrente assim? É aquilo lá. Então a pessoa ofendida, é terrível isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que ela resiste mais do que uma fortaleza. E as suas contendas é algo pesado, duro, consistente. Por que isso é ruim? Porque numa geração onde a gente está, onde a pessoa já vem pré-ofendida. Você já imagine, a pessoa já chega na igreja, já tem os padrões, já tem as coisas dela, como não é do jeito que ela quer, não é confiante dela. E ela não aprendeu a ser resiliente e outras coisas, e andar no padrão do reino, já vem pré-ofendida. E já não gostei daqui, porque tinha gente, não gostei da pessoa que sentou do meu lado, não gostei do jeito que o pastor fala, não gostei do não sei o que, o púlpito é no meio, já não gostei. O que ela vira? O que ela vira? E tudo que você vai argumentar, as coisas, as contendas dela, as brigas, as batalhas, viram ferrolho. É mais fácil eu me vitimizar e falar que as coisas não dão boa e me isentar das coisas e ficar ofendido do que eu atuar. É bem mais fácil. Mas não é o padrão que a gente deve viver em nome de Jesus. Domingo eu vou reforçar nisso, mas hoje eu quero falar sobre ofensa. Amém? Já vou falar coisas práticas, Por enquanto o clima ainda está bom. Só acordes maiores, Charles. Isso, sol, ré, dó. Vamos manter esses daí para o povo ficar assim,
Senão fica o clima. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Amém, né? Você já estava querendo ocupar o outro, eu sei. Vamos, vai, próximo. Qual que é o perigo da ofensa, pastor? Como eu falei, a ofensa é uma armadilha espiritual. Ela é utilizada por Satanás para desviar os crentes do foco das coisas que tem que acontecer. Romanos 2,5 diz, mas segundo a tua e coração impenitente, o que acontece? Amontoas contra quem? Contra quem? O quê? A ira para o dia e da manifestação do juízo de Deus. Quando você é uma pessoa que toma ofensa, que pega ofensa, que tudo se ofende. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei isso, acho que foi lá na Cédula. Então faz muito tempo, né? A Carlinha era jovem, não tinha 20 anos. A Antônio, não sei se nem citava, né? A tia Carlinha não está aqui, mas ia falar, mas, né? Você era jovem. Não, você é médio jovem. Daqui a pouco eu vou estar casado com uma mulher de 40 anos. Meu Deus do céu, mas não parece, amor. Meu Deus do céu, parece que você está mais jovem. Cara de 20 e poucos, graças a Deus. Quando eu te conheci, era 20 e poucos. Voltando aqui. Na verdade, quando eu conheci a pastora, ela devia ter uns 13, 14 anos. Mas Deus não deixou a gente, né? Eu organizei alguns eventos que ela jogou. Mas Deus não deixou ela me notar, porque iria ferir o coração dela, ela era muito jovem. Perigo da ofensa. Quando eu preguei essa palavra, como eu falei, sabe o que é a ofensa? É a pessoa tamanho único. Tudo que acontece serve para ela. Já viu gente assim ou não? Estourou a guerra lá no Oriente Médio, é por minha causa, é porque não gosta de mim, é porque... É assim que fica a pessoa. Tudo, vocês estão rindo porque vocês sabem, não adianta olhar para a pessoa agora não. E não adianta se ofender hoje. Hoje eu vou pegar pesado mesmo, para ver o que tem aí. É sério. Porque a Bíblia fala que a nova criatura, vamos para o texto, e dizia Jesus a todos, quem quer vir após mim, negue-se tome a sua cruz, e siga-me. Então você morreu, irmão, você está morto, você tem que negar a si mesmo. Se você ainda é uma pessoa que vive com essa isca e você vive ofendido, você só está amontoando ira, coisas... Vou contar aqui uma história, posso ou não? A pessoa ofendida. Aconteceu alguma coisa em algum lugar. Às vezes alguém falou alguma coisa, não tinha nada a ver com ela, a pessoa nem sabia que era dela, mas como é tamanho único, tudo serve. Aí já volta ofendida do trabalho. Mas falou de mim lá, eu vi o povo lá, não sei, que raiva, que coisa... Vai lá tomar banho, a irmã, né? Vai lá, tá lá no chuveiro tomando, mas ela é uma Satanás também, e fez isso, e não sei o que lá. Daqui a pouco tá brigando com a pessoa lá dentro do banheiro, derruba aquele shampoo que você pagou 80, 100, aí fica mais brava que tá vendo o que ela fez? Né? Tá entendendo, né? E fica amontoando ira, sofrendo com coisas que os outros nem estão sabendo, bravo com os outros. Alguém já brigou aqui ou não? Quem já brigou? Outros não, que benção, meu Deus, que povo santo, eu não sei nem porque Jesus me mandou para cá. Nunca brigam, amém. Né? Mas alguém já alguém já teve uma confusão que nunca foi uma confusão, mas você achou que era uma confusão ou não? Claro, pessoal, meu Deus, Tinha um amigo meu que ele falava, né, as pessoas ficam me perguntando se eu estou bravo, cara, mas eu não estou bravo, eu sou feio. E às vezes é assim mesmo. Mas, cuidado, irmão, para você não cair na armadilha de se ofender. Cuidado. O que mais se coloca aí é esse processo de vitimização, de me ofendeu, falou contra mim, de um contra outro. Nós não somos desses. Amém, irmão? Não fique amontoando ira para as coisas para você. Você já morreu. Você já morreu. Eu já fui em um monte de velório, já orei, a maioria dos mortos eu oro para ressuscitar. Ainda não vi nenhum ressuscitar, mas eu sempre oro. Mas eu já fui morto que, por exemplo, por exemplo, eu já fui em velório de gente, o caixão sempre está como? Cheio de flor. A maioria dos homens que eu conheço que morreu, nunca vi com uma flor perto dele. Mas já está morto, vai reclamar? Vai lá, põe um monte de flor e ele não fala nada. Oxe, aqui já imaginou o morto, falou, pastor, ressuscitei só para falar, tira esse negócio que sou homem, meu.
Estamos colocando um monte de rosa, um monte de margarida aqui. Eu nunca usei isso. Que na última hora de despedir do meu corpo aqui, os caras estão com esse negócio aqui. Nunca vi isso acontecer. Está morto, irmão. Você já morreu por suas vontades. Você já morreu, você não pode se ofender. Não cai nessa isca de Satanás de deixar a ira ser amontoada sobre você, que você não precisa. Amém, amados? Amém? Vamos para o próximo, por favor. O que é um perigo da ofensa? Por quê? Olha lá, o que te ofende ti? O que te ofende ti? O modo como você recebe o que é feito em amor revela as suas ofensas. Vou explicar aqui uma passagem bíblica. Posso ou não? Tinha um apóstolo lá que chamava Judas, Cariotes, malandragem total. Roubava da bolsa, todo mundo sabia, já tinham sido enviados de 2 em 2, já andavam juntos, João, pelo menos que escreve o evangelho, já sabia. Amém, amados? E aconteceu que uma mulher veio e fez uma boa ação para com Jesus, derramou lá um perfume valiosíssimo, inundou a casa, todas as coisas. O Judas, quando ela viu, ela derramando perfume, fazendo aquilo para Jesus, ó o Judas, vai, lê comigo, João 12,5 diz, por quê? Porque não se vendeu esse perfume por 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, por 300 dias de trabalho é um ano aqui de uma pessoa, e não se deu aos. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos, mas por quê? E tendo a bolsa, o que te ofende te revela, irmão. Já vou explicar na prática, posso ou não? Posso ou não? Ai, hoje não gostei do culto não, hein? O pastor ficou falando de dinheiro ali, fez a oferta, falou. Ah, entendi, você não gostou? Por quê? Porque você não participa. Você se sente mal quando fala dessas coisas, porque você sabe que você está num lugar que alguém pagou, que alguém dá, que alguém semeia, que as pessoas cuidam, que paga as contas, é como você não participa, você fica bravo, porque eu falo disso. Ah, entendi. Clima tenso na igreja. Quando Judas viu alguém agir para com Jesus, entregando tudo, ele que nunca entregou tudo e deixou tudo, mas estava seguindo sem deixar tudo, viu como tirar proveito daquela situação e não gostou de alguém que entregava tudo. Posso contar uma outra história? Após anos de relacionamento com uma pessoa, né, pastora? Pastor, inclusive. Um dia eu estou sentado lá, mas tipo assim, uns 10 anos. Com certeza, já fazia uns 10 anos. A pessoa chega para mim e fala, quero te pedir perdão, deu? Não entendi. Será que eu fiz alguma coisa? Falei, mas por quê? Você não me fez nada? Ela não deixou eu te contar. Amados, eu sou japonês. Mas eu sou japonês, tipo, da linhagem do Último Samurai. Por isso que eu tenho barba. Quem assistiu o filme? Então você sabe quem é o autor, assim que eu ganhei a pastora. Eu sou japonês, mas eu sou da linhagem, sou um japonês diferente, mas eu fui criado na quitanda com meu pai lá em Maringá. Meu pai, apesar de ser japonês, ele é até meio, né, mãe? Ele conversa até, não é tão extrovertido, mas eu fui criado no comércio com gente, sempre falei desde cedo. Então sou muito de falar, de ser assim, e particularmente eu tenho esse jeito. Eu abraço as pessoas, eu trato as pessoas com carinho, com gentileza, mas não é forçado, é o meu jeito que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Amém, amados? Criado dentro do comércio, numa época que você ligava para o cliente lá do interior. Então, todo mundo chegava, oi, tudo bem, oi, não sei o quê, como é que é o seu nome, trata bem, eu aprendi assim, minha vida é assim. Se eu conheço alguém, é uma das primeiras coisas, como é que é o seu nome? É o meu jeito de ser. Só que daí eu estava conversando com essa pessoa, a pastora estava junto, né? Ela veio pedir perdão para mim, eu falei, mas... Ela falou, eu achava você um falso. Eu falso? Eu falei, mas desculpa, por quê? Não, porque eu via você abraçando todo mundo, beijando as pessoas. Sempre que você vinha falar comigo, você me abraçava. Eu falei, inclusive seus filhos. Eu abraço eles desde que eles nasceram. Né? Mas ela falou assim, então, deixa eu te explicar. Eu achava que era tipo um fake, entendeu? Tipo um personagem. Mas hoje, depois de 10 anos, eu vi que você é assim. Falei, sim, eu sou assim. Então, eu quero te pedir desculpa. Porque ela se irritava comigo, por causa do meu jeito. Daí ela falou assim, sabe por quê? Porque eu não tive meu pai presente, que minha mãe nunca tratou a gente com gentileza, então todas as vezes que algo era feito com gentileza para comigo, que te ofende? Que te ofende? Te revela. Ou de algo que você não está fazendo para com o rei que você deveria fazer,
ou de algo que você sabe, ou que te agride, ou que te fere. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, quando a gente morre, amados, quando nós somos nova criatura, ninguém tem como me ofender, ninguém tem como me tirar algo que não me deu. Quem me deu vida? Jesus. Que vida que eu vivo? A vida de Cristo em mim. Me xingou, que Deus abençoe em nome de Jesus. Segue a vida. Pastor, você não se irrita? Eu me irrito também. Com certeza, esses dias tinha um trato, um acordo comigo, né, pastora? Foi feito, me ligaram fazendo tudo o contrário do acordo. Eu olhei e falei, mas, seu Jesus, vou responder. Aí eu começo a responder e eu ouvi minha voz. Olha, não foi isso que foi tratado, não foi isso que... Mas daí eu ouvindo, eu falando aquelas coisas, eu falei, isso aí não é a nova criatura. Isso aí é a minha carne falando. Eu falei, mas sabe de uma coisa, irmão? Se você quer fazer assim, faça. Tipo, na hora eu falei, eu sofro dano, segue, eu não vou ficar estressado, você não vai tirar a minha paz que você não me deu, você não vai desagregar nada vá, faça, que Deus te abençoe. Amém? Eu estou falando de mim, eu também passo a situação, claro, diversas vezes. Esses dias eu estava bravo com um negócio, né, pastor? Eu falei, vou responder, olha aqui, pastor. Né? Daí a voz da consciência falou, né? Às vezes é assim, eu chego em casa, minha consciência fala, amor, né? Quem é homem sabe. Então daí, né, eu falei, amor, vou escrever, vou responder isso aqui. Amor, deixa isso aí, né? Fiquei olhando ainda. Falei, sabe uma coisa? Coração e mãozinha. A melhor resposta, né? No que depender de vós, tende a paz para com todos. Mas certas coisas mostram que a gente quer tomar, às vezes, e ressuscitar a velha carne, os nossos desejos, nossos traumas, nossas situações. Se gritavam com você, se foram impacientes com você, se algumas coisas te agrediam, em qualquer coisa que acontece, já fica arisco. O ofendido é assim. Sim ou não? Você já viu alguém assim? Não pode olhar agora. Né? Mas é assim, amados. A gente não pode ser esse povo tamanho único. Amém, amados? Tudo que acontecia por minha casa, não, ok. Não deixa nada te ofender. Amém? É assim, é assado, passou da conta. Vai, próximo. Era o que te ofende, né? Não, o te ofende, te revela o que te ofende. Pulei ele na fala. Vai. O que geram as ofensas, que é a pior coisa? Amargura, que é um veneno que consome de vida, se espalha para os relacionamentos, impedindo a comunhão com Deus e com o Hebreus. Fala assim em carta aos Hebreus, lê comigo 12:15. Atentando diligentemente, da melhor forma possível, todas as horas, ok, porque ninguém seja faltoso, separando-se nem haja alguma raiz que brotando-vos, e por meio dela. Já viu a pessoa ofendida? Ela não guarda só para ela contamina todo mundo. Aí você viu o jeito que me trataram, você viu o jeito que ele fala comigo, não sei se notou, mas com você também fala assim. Não sei, mas diferente. Já viu gente assim ou não? Pessoa ferida é um troço terrível, é espirrando pus em todo mundo. É terrível, é triste. Por que eu me preocupo com isso? A Bíblia fala que quem fica com essa raiz de amargura, né? Ela brota e ela traz perturbação. A pessoa nunca está bem, nunca está contente, está ali sempre lutando com aquela coisa. E o pior que é? Às vezes, do que ela se ofende, não tem nada a ver com as pessoas nem sabem que ela sentiu assim. Aí depois, quando você olha, você se dá conta, você fala, meu Deus, que imaturo que eu fui, que bobagem disso, não tem nada a ver. Amém, amados? E às vezes é algo que aconteceu no começo da sua vida, é uma rejeição que você teve, você foi largado, é outras coisas. É normal isso aí. Hoje, do jeito que as famílias são todas estruturadas, a pessoa não tem pai, irmãos, problema. Tem um jovem que, esses dias aqui, nós nos abraçamos aqui e choramos num culto. Eu conheço ele há mais de 10 anos, hoje ele deve ter uns 20 e poucos. Aí ele falou assim para mim, não consegui ainda perdoar o meu pai. Falei, cara, tem que superar isso aí. Tem que superar. Não tem outra coisa para falar. Porque o seu pai nem liga. Essa é a real, eu conheço o pai, entendeu? O pai não liga. Então, você pode viver com essa amargura para o resto. Ou você pode falar, acabou, e eu vou seguir minha vida. Quem pode dizer amém?
Amado, tem coisa que não vai voltar atrás. Não dá para eu chamar né, entrar no DeLorean e voltar. Vocês já assistiram De Volta ao Futuro? Só dá ruim quando você tenta consertar. Não tem como fazer isso. Então tem que ter o meu. Eu sou nova criatura. Me batizei, morreu, acabou. Não tem um pai, uma pessoa. Então vou me agregar alguém que vai me ajudar, que vai me inspirar, que vai ser uma força para minha casa. Mas eu tenho um pai que está no céu. Amém? Eu amo muito o pastor Cash, que é esse que a gente foi lá na Guatemala, porque ele conta, ele falou, eu nunca tive um pai, mas eu entendi que Deus era o meu pai. Eu tenho sabedoria dele, eu vivo um homem seguro, e é um baita de um pai. Você olha os filhos, é uma das famílias mais bonitas que eu acho do evangelho. Todos os filhos juntos admiram o pai, né? São amorosos com o pai, servem junto com o pai, todos estão no ministério, todos, eu fico olhando e falo, meu Deus, que família top. Como é que foi de um homem, porque ele sabe que ele é nova criatura, que o pai dele que está no céu ia cuidar e não decidiu ficar falando, nunca tive pai, meu pai era alcoólatra, meu pai não sei. Não. Não deixe a ofensa pegar seu coração aí, em nome de Jesus. Você é livre já. Você não quer se tornar uma fortaleza. Nem suas brigas ser sempre pesadas. Ferrolho. Está conseguindo fazer entender, sim ou não? A gente vai ter tribulação nesse mundo? Vai ter dificuldade? Vai, mas essas leves e momentâneas não se comparam com as coisas que Deus vai fazer. Amém, amados? Nós temos coisa, temos luta, mas é leve e momentânea. Não é um ferrolho. Mas para o ofendido, você já viu ou não? É uma discussão no trabalho, se ele tinha problema por causa de ferida, coisa de casa. Me rejeitam, eles não gostam de mim. É tudo não sei o que. Meu. Amado, eu vou falar agora como pastor. Posso ou não? Amargura aqui. Brotando-vos. E por meio dela... Eu até falo para vocês, ofendido ele contamina muito assim, ó. E meu Deus do céu, já é ruim, mas pelo menos tem filtro para os iguais. O problema é o ofendido que contamina assim, ó. Então eu trago meus traumas, meus problemas, minhas coisas, e de tanto falar mal, de tanta ofensa que eu tenho, eu jogo para cima dos meus filhos, que nem sabe, nem entende, nem tem nada a ver com isso, e já vive também. Mais um testemunho. Uma vez aqui na igreja, em um período da história, daí falei assim, eu estava cuidando do infantil das crianças, já era nessa igreja aqui. Daí eu falei, vou dividir os times aqui, tal, estava meu filho ali, tal, vou dividir os filhos, tal. E vai ser assim o jogo. Aí uma criança para mim, não quero, não é justo. Por que não quero, não é justo? Não, porque eu não estou no time do seu filho e você vai favorecer o time do seu filho. Sei que para vocês não é nada, mas para mim, eu sou pastor. Eu nunca favoreço meus filhos nas coisas. Eu sou justo nas coisas, ainda mais esporte, irmãos. Eu me abaixei. Falei, eu te conheço faz muitos anos. Algum dia você já me viu favorecer o meu filho? Irmãos, eu fui ali na infantil, uma pessoa reclamou dos meus filhos ali, ó. Quem estava ali quando eu estava com as crianças, chamei, Isaac, vem para cá. Quem foi que Era o Vicente, o filho do Enio, chorando porque o Jodio pegou a meia dele. Mas já cheguei ali, já fiz o esparramo, já gritei ali na frente dos... Vem para cá, pode vir pedir desculpa aqui. Era brincadeira deles, mas eu nunca aliviei meus filhos, irmãos. Mas dá para entender sim ou não? Não quero jogar, não vou participar. Sabe o que é isso? É uma ofensa que eu nunca gerei nele. Eu nunca fiz com ele, eu nunca estava, mas vem de quem? De mim não vem. Eu tento não fazer acepção de pessoas. As crianças eu amo por amar por natureza. Sempre fui professor de criança. Gosto das crianças. Mas vem de quem? Do pai ou da mãe. Que já tem isso, entendeu? Não posso participar, não vou, o outro está lá, o outro é o filho do pastor, ele vai ser favorecido. O que é o triste? Porque eu não... Talvez é uma imagem de mim. Minha mesmo, do pastor mesmo. O pastor vai favorecer o filho dele, o pastor vai ser... Mas é um trauma que eu não sei de onde veio. Porque eu também não gerei isso, mas vem de algum lugar. Amém? Amém? Agora todo mundo vai perguntar, quem é essa criança? Será que é o meu filho? Não sei. Se você já está ofendido, pode ser. Qualquer história serve. Não seja assim tamanho único. Mas eu estou falando isso de verdade. Se você não se curar, quando brotar, contamina. E o pobre da criança nem viveu essa experiência. Uma criança devia ter uns 10, 11 anos.
É sério, irmãos. Daí vai deixar de brincar, de fazer por coisa. Estou conseguindo fazer, sim ou não? Para mim é algo importante isso aí, de verdade, para a vida da criança, que fala, cara, já não vou socializar, já não vou fazer as coisas, porque eu já estou pré-ofendido. Porque o pastor escolheu um time, eu não estou no time do filho do pastor, e o pastor vai privilegiar o filho dele. Quem ensina para ele que uma pessoa privilegia a outra? Ou que o pastor tem preferência de privilegiar alguém em alguma coisa? Ou melhor, quem foi ferido por uma autoridade ou por alguém e já replicou numa criança que nunca interagiu com a autoridade? Não deixa brotar isso aí no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? É sério isso mesmo. Estou exemplificando uma coisa simples, mas é uma coisa séria. A gente não pode deixar isso aí passar. Quando é um adulto, ainda tem o filtro. Agora, para a criança, ela recebe tudo que você falar. Não seja ofendido. Só estou expondo situações para comigo mesmo que aconteceu. Eu contei isso para a pastora, né? Você lembra, amor? Não lembra? Meu Deus, você não lembra as coisas que eu te falo? Depois quer que eu falo tudo minuciosamente, todos os detalhes? Né? Olha, amados, entender mulher é uma coisa que, olha, como eu sempre falo, Deus não criou mais nada depois que Ele criou a mulher. Que dá trabalho. O duro que tem um versículo que fala, não é para entender, é para amar. Essa Bíblia, às vezes, viu, ela me coloca em umas situações, então não queira entender. Não se ofenda, ame. Ame. É o que a Bíblia fala. Para quem está ela fala, a gente está na igreja, irmão. Não tem jeito, tem que obedecer a palavra. É um dos versículos que eu também, Amém. Voltar. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Cuidado, que contamina. É perigoso. Você passa coisas para os outros que eles nem tinham. É desnecessário. Seja curado em nome de Jesus. De verdade mesmo. Não deixe essas coisas. Vamos falar sobre se livrar da ofensa em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Como eu falei, alguns exemplos, mas você sabe e entende de muitos. É assim. Se gritavam com você, meu Deus, aí vira aquela coisa. Aí um dia você está andando, está indo para o precipício e alguém, não pule, vai cair. É assim. Não deixa a ofensa te pegar em nome de Jesus. Mas isso que é de Satanás. Às vezes a pessoa nem sabe, nem fez de propósito, não é assim. Eu falo na igreja desde o começo aqui. Eu vim do ambiente esportivo, irmãos. A minha característica, assim, minha visão das coisas, não é mal, sou pragmático. Eu vejo uma coisa assim, eu vejo defeito. É o meu jeito de olhar. Mas eu nunca falo no intuito se eu falo é porque eu acredito que você pode melhorar. Eu contei no outro culto, eu falei de uma vez, acho que talvez eu tenha contado isso uma vez. Uma vez eu estava voltando lá do gurizão do treino do meu filho, e aí nós entramos no carro, e ele, foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. Eu falei, filho, você fez isso, poderia ter feito isso, poderia ter feito isso. Ele ficou com uma cara assim, né, amor? Ficou meio, tipo, poxa, meu pai não, né? Eu perguntei, eu falei, Isaac, eu quero ser seu pai. Seu pai. O que eu mais gosto de ser é o seu pai. Mas o pai trabalhou com esporte também. Irmãos, eu trabalho com educação física desde 98, com carteira assinada. Então, a maioria dos lugares que eu vou ver um treino do meu filho, o professor que está dando lá não tem de idade o que eu tenho de profissão. Não é verdade? Então, imagine, né? É claro que eu fico com vontade de falar algumas coisas, mas eu não falo, eu fico quieto. Mas depois eu falo para o meu filho, isso podia ser assim, você pode fazer assim. Aí eu me lembro que ele ficou amuado, daí eu perguntei para ele, falei, Isaac, eu quero ser seu pai. Então, o papai quer fazer uma pergunta agora. Quando a gente for num treino, alguma coisa assim, você quer que eu te fale o que aconteceu, o que você fez errado, ou você quer que eu só torça? Aí ele falou assim, não, pai, eu quero que você me fale. Hoje não, querendo puxar o peixe para o pai, mas graças a Deus, né? Tinha treino aqui, estava frio, né? Eu falei lá, piazada, vai, vocês têm que ir para o treino, levanta cedo, vamos embora se trocar, vocês têm que ir para o treino. Não quero ir para o treino. Aí o Isaac falou assim, eu só vou se você me der treino. Glória a Deus. Eu falo disso que eu falo das coisas da igreja, porque às vezes a minha personalidade é um pouco assim. Mas eu sempre expliquei para os líderes aqui, quando eu cobro de você, é porque eu acho que você vai melhorar. É porque eu acredito que você tem muito mais potencial do que às vezes você está vendo. Eu conversei com minha irmã aqui, que há anos ela veio falar algumas coisas comigo, eu falei, não tem nada a ver isso. Ela falou, eu sei que o senhor sempre acreditou no meu chamado. Eu falei, às vezes eu acho que eu acredito mais que você.
Mais que você. De tanto que eu cobro. Mas não é... Eu sempre expliquei aqui, né, para quem é líder, Carlinha sabe disso, que escuta esse discurso faz 15 anos quase. Ó, se preocupe quando eu não te corrigir mais. Porque eu sempre trabalhei com equipe e era assim, eu não tinha dinheiro na nossa equipe que trabalha, esporte amador. Você chama as pessoas, contrata, eles aceitam jogar, se federa por você, joga um ano por você. Então, você vai lá tentando com a pessoa o ano inteiro. Quando a pessoa não responde mais, chega novembro, você já começa a falar assim, quer fazer errado? Porque vai virar um ano e você não vai estar aqui. Então eu sempre falo para os outros, não fica preocupado quando eu não estou te corrigindo, fica preocupado quando eu parar de corrigir. Porque daí no meu coração, infelizmente, já falei, não quer mais, abandonei. Minha gata sabe disso, um período eu comecei a ficar quieto, não brigava mais, dela, o que está acontecendo? Não pode desassociar assim. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? Só que essa pré-ofensa que a gente tem que ser do jeito que a gente quiser, que todas as coisas, ela impede muitas vezes a gente de crescer no reino. O Senhor fala que o ramo que ele se preocupa, assim como o pai corrige ao filho que ama, o Senhor poda. Olha para quem está só e fala, não se ofenda, irmão. Né? Amém? Vai, próximo, estou quase indo. Como é que a gente se livra da ofensa? Vai, vamos ler comigo, Colossenses 3,13. Suportai-vos. O que é? Perdoai-vos? Perdoai-vos? Então, dentro da igreja, não tem tô de mal comissal. Estou chateado com o irmão, estou com a cara torcida. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. No que depender de vós, tende a paz para com todos. Perdoai 70 vezes 7. Quantas vezes te importunou? Só uma hoje. Então tá ruim, hein? Vocês não podem dormir brigado. Né? Se a pessoa conseguir, você pedir para você perdoar ela 490 vezes, chegar na 491, você me liga. Mas se não, arruma as coisas antes aí, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Caso alguém tenha motivo de queixa contra, assim como... Olha Jesus falando assim, ó, quando a conversa estiver confusa aqui, acessa quem já fez assim com você e faz a mesma coisa com o outro. Quem já fez coisa errada aqui? Quem não levantou a mão acabou de fazer. Que está mentindo. Então, não tem conversa. Jesus nos perdoou. Quem sou eu para não perdoar o outro? Eu sou o juiz agora? Eu sou o dono do outro? Eu sou o senhor do outro? Eu não sou, irmãos. Olha para quem está só falando, nem você, irmão. Não carregue esse peso, né? Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai. Tem gente, irmão, que carrega ofensa e coisa dos outros que o outro nem sabe que fez. É verdade. Está carregando um peso e um negócio, está carregando o outro nas costas, está abraçado com um defunto lá, que o defunto nem sabe o que causou problema. Nossa, estou bravo que o pastor não sei o que lá, não sei o que lá. Uma vez eu escutei isso aí. Anos depois, não sei quem escutei, uma vez me mandaram a mensagem. O pastor corrigiu meu filho, não gosta de criança. A mensagem, para ver como ficou dúbia, que até o pessoal levou da comunicação, pastor do céu, olha isso aqui. A pessoa está falando aqui que o senhor não gosta de criança e que você brigou com o filho dela. Eu olhei a pessoa. Eu não vou contar as coisas que a gente já fez para essa pessoa. Mas eu olhei e falei, será? Aí perguntei para a comunicação, para o Paulo, para a Carol, falou, amados, eles estão me acusando que eu não gosto de criança. O que você acha disso? Um pastor que pega uma igreja aqui que o infantil é maior do que o espaço do templo aqui. A primeira coisa que nós compramos quando cheguei nessa igreja, quando eu não tinha filho, foi um brinquedão, foi 24 mil reais. Mais do que o mesmo preço que eu paguei do som da igreja inteira. 9 meses para comprar. Será que eu não gosto de criança? Mas quando tem uma ofensa, e eu provavelmente devo ter corrigido o comportamento do filho dele, devia estar gritando, correndo, pulando, alguma coisa, sei lá o que aconteceu, e eu muito provavelmente como professor que eu sempre fui, falei, ó, tem que ir, não pode deixar fazer isso. Amém? Amém, amado? Mas isso, irmãos, é de quem se importa, ou não? Sim ou não? Irmão, quando não me importa, vou na casa da pessoa, a casa está virada do avesso, gente gritando, pulando, né? Ah, não se importa que está aqui tudo bagunçado. Não me importa, eu não moro aqui. Agora, se é alguém que eu conheço, me importa, fala, ó. É ou não é? Se for dos meus filhos, falar, ó, não dá não isso aqui. Não se ofenda.
Perdoe livremente. Amém, amados? Perdoa livremente. Vai, próximo. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, então Pedro já estava querendo armar um esquema com Jesus, tipo, vai, me dá um número de vezes aí para a gente perdoar, está muito pesado esse negócio de perdoar toda hora, o Senhor é muito bonzinho, vamos engrossar o caldo aqui, né? Aí Jesus fala para ele, aí ele fala quanto? Até 7 vezes, tem toda uma história do porquê que é 7, as coisas, mas não tem problema, vai. Respondeu Jesus. Mas, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: mesmo que eu te importune, tem que me perdoar. Não é verdade? Tem importunador na igreja, tem gente que irrita a gente para trabalhar o fruto do Espírito, a paciência. Né? Tem gente que te faz ficar melhor, é ou não é verdade? Meu Deus, oh Jesus, aleluia. Dai-me graça, papai. Tem que ser assim, 70 vezes 7. Último, acho, é? Vai. Viva como nova criatura. Deus é soberano e cuida de você. Você vai passar coisas ruins? Provavelmente vai. Vai ter dificuldade até mesmo depois de crente? Vai. Vai ter gente que vai te trair? Vai. Vai ter gente que vai falar mal? Vai. Vai ter coisa errada que vai acontecer? O que você vai fazer? Perdoa. Suporta. Não guarda mágoa, rancor, amargura. E sabemos que o que o Senhor me aperfeiçoou nisso? Fiquei mais humilde. O que o Senhor me aperfeiçoou nisso? Aprendi a amar quem não merece ser amado. O que o Senhor me aperfeiçoou nisso? Aprendi a ter paciência. O que o Senhor... Vocês estão aqui? Por que te ofende? Eu brinco e falo, o meu filho que eu tenho mais confronto, Josué. Como eu conto desde o começo da vida da minha igreja. Eles me perguntam, seus filhos são diferentes? Eu sempre respondi assim, o Isaac é tudo que eu queria ser. O Josué é tudo que eu sou. Me lembro quando eu reclamei com o meu pastor a primeira vez. Eu falei assim, dele, como é que está com as crianças? Está tudo bem? O Dan mesmo, o Jojo era pequeno ainda. Eu, Dan, tá, o Isaac tranquilo, cuida das coisas, tal. Josué, meu Deus, mas sobe, pula, não para, é intenso, não me obedece, não sei o que, e fala alto, dele, igual você, deu. Puxa, será que por isso que eu me ofendo, então? Que ele me tira tanto do... Amém? Falando minha vida mesmo, é verdade. Por que isso me mexe tanto comigo? Porque era assim que eu fazia? Não vivo assim. Mas não pode virar uma amargura no coração. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Entre nós a gente não pode ter dessas coisas. Na verdade você não pode ter com ninguém, que é um peso que você fica carregando e você não vai querer passar para os outros em nome de Jesus. Amém, amados? Não vai querer passar para ninguém em nome de Jesus. Vai desde as pequenas brincadeirinhas que a gente faz para destilar veneno, às coisas que chegam nos extremos. Que às vezes é bem sutil a amargura. Ela vem só num veneninho destilado, de um comentáriozinho, de um negocinho assim. Nós não. Nova criatura. Esse que tudo se fez? Novo. Durmo irado com alguém? Pai, quero abençoar aquela pessoa. Eu amo ela em Cristo Jesus. Se o Senhor ama, me dá do teu amor. Amém? E segue. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Quando algo te ofender agora, pergunta para Jesus, por que eu estou bravo, hein? Não é verdade? Por que isso aqui me tira tanto do sério? Graças a Deus o convívio de hoje está ficando mais parecido com a mãe, então nós temos menos confronto agora. Mas nossas batalhas são boas. São batalhas de amor, graças a Deus. Duas orações. Uma primeira, você nunca entregou a vida para Jesus, quero te convidar a fazer isso. Sei que alguns vieram nos visitar hoje. Jesus sabia que eu ia te conduzir em uma oração, que a gente faz sempre. Qual que é, pastor? Declarar Jesus como Senhor e Salvador. Isso te coloca num relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém? Então, independe de religião, independe de como você lida com as coisas, nós não somos religiosos, nós somos o reino dos céus. Amém, amados? Cidadãos do reino, nova criatura. Isso que eu quero colocar bem claro, não é o que você faz, é o que ele já fez. A gente aceita o sacrifício que ele fez por nós. E essa é a oração que a gente vai fazer. Vamos orar? Repete comigo dizendo assim, Senhor Jesus,
Diga: eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.